Você percebeu o detalhe do episódio 1 de The Last of Us que revela que a Ellie pode não ser imune como a gente imaginava, que os vagalumes não tinham certeza disso? E o detalhe sobre a Ellie ser uma das pessoas responsáveis por atrair a horda de infectados ali pra Jackson. Com uma simples atitude dela ali que pode atrapalhar tudo aquilo no episódio 2. E a explicação real do porquê o Joel matou o marido da terapeuta lá, o tal do Eugene. Quem é ele e por que ele teria feito isso? Meu querido, esses são alguns detalhes do primeiro episódio da segunda temporada de The Last of Us. Você quer saber? Cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece. E hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre a segunda temporada de The Last of Us. Mais um vídeo pra gente voltar a falar do primeiro episódio, que a gente já fez o vídeo analisando e explicando. Agora vamos falar de segredos, referências, easter eggs e um monte de coisa que a gente também tem nesse episódio. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal pra você não perder o vídeo de análise do trailer da sequência da história, porque já saiu também, já tem vídeo no canal. E deixa esse like que ajuda muito na divulgação aqui. A cobertura vai ser sinistra a partir de agora. E é o seguinte, né, tendo em vista que a gente já começa esse episódio focado no grupo da Abby aí, um tom diferente do jogo, já entregando a história sobre ela aqui, é daqui que eu já quero começar a tirar os primeiros detalhes, que são muitos e são extremamente importantes, e inclusive, ao mesmo tempo que fazem referência ao próprio jogo, entram em conflito com a história do jogo. Mas vamos começar aqui com o primeiro detalhe sobre as girafas, o símbolo das girafas. Isso aqui é extremamente importante porque a gente tem meio que uma contrapartida do que aconteceu na primeira temporada, algo oposto. A gente vê que começa com a Abby, né, ao lado ali do túmulo do seu pai e dos outros vagalumes, observando as girafas de longe, lá em Salt Lake City, que são exatamente as mesmas girafas que Joel e Ellie, lá no final da primeira temporada, quando chegam em Salt Lake City, encontram. Só que aí que tá o ponto, na primeira temporada, quando eles encontram as girafas, elas representam a esperança e a alegria que você pode ainda encontrar, mesmo nesse mundo completamente destruído. Pra eles representa isso. Já pra Abby não, ela começa extremamente traumatizada, revoltada e com sentimento de vingança, olhando pra essas girafas. E as girafas estão bem mais distantes dela. E o grande ponto é que, pra Abby, elas sempre vão ser a lembrança do momento mais terrível da sua vida, o momento mais pesado e que incomodou ela. Totalmente o oposto do que é pra Joel e Ellie, que ali representa alegria em meio ao caos. Que é o primeiro pontinho básico aqui de referência, mas a gente avança pro próximo ponto, que esse aqui é extremamente relevante pra história e esse aqui gera dúvidas, até polêmico em relação ao jogo. Eu quero falar sobre Ellie não é imune? Sim, eu até pedi pro editor colocar na tela o nome do detalhe com interrogação, porque é a grande questão que é levantada aqui. Isso aqui é muito importante porque, além de não ter exatamente essa cena no jogo, ela aparece na série e traz um elemento novo. Sim, aqui a gente vê o grupo da Abby, né, reunido, todo mundo revoltado, Owen, Nora, Penny e tudo mais. E no meio da cena, quando eles estão debatendo, a Abby levanta a questão sobre a Ellie ser imune, sobre a imunidade da Ellie. E a Nora interrompe falando o seguinte: algo que não é real. Sim, isso traz a ideia pra gente do quê? Que dentro dos próprios vagalumes não existe um consenso se a cura da Ellie ia dar certo ou não, se a Ellie é imune realmente ou não. E assim, na série a gente vê que a Ellie é mordida e tudo mais e que ela realmente é imune, tudo bem. Mas e se na verdade com esse tanto de mordida, né, aos poucos ela só vai piorando, só que sem perceber? Ou na verdade é que ela não pode estar questionando realmente a imunidade dela, mas questionando o ponto de que ela poderia realmente ser a cura. Realmente pode ser que ela não era a cura. Na verdade, essa cena pode representar que aquele momento ali, aquela cirurgia lá na primeira temporada, ia matar a Ellie e não ia salvar o mundo, o que prova pra gente mais ainda o ponto do Joel. Ele salva ela independente do que ia acontecer, como um pai que não quer deixar sua filha morrer, mas aqui a gente consegue ver que ele nem ferrou com a humanidade claramente, porque os próprios vagalumes tinham dúvida, e aqui tinha chance de nem dar certo. Então seria uma morte em vão da própria personagem, e isso é bem interessante. No jogo, apesar de não ser 100% de certeza conclusivo que a Ellie ia salvar a humanidade, quando a gente tem o explorar do hospital ali, ver os documentos e tudo mais, a gente consegue ver pelo menos uma certeza maior, né, que eles estão um pouquinho mais motivados e acreditam mais. Agora aqui, com esse comentário da Nora, a gente vê que eles estavam bem divididos. Na série é diferente esse ponto. E fica esse ponto sobre a imunidade da Ellie na cabeça também. Será que foi diretamente sobre a imunidade? É uma imunidade falsa? Mas é aqui, a gente tem uma outra questão, que já é um próximo detalhe, que eu já quero focar sobre o Owen, que é uma referência sobre o que vai acontecer mais pra frente na série com base
base no que a gente tem no jogo. Eu quero falar sobre Isaac e o grupo em Seattle, que é o que é mencionado aqui pra Abby. Pois é, nessa cena, que a Abby tá lá revoltada, quer vingança, falando que vai atrás do Joel, o Owen sugere que eles vão pra Seattle, que tem um cara que ele conhece chamado Isaac, que pode dar abrigo pra eles podem servir o grupo desse cara. E quando ele fala isso, ele tá se referindo a quê? Que vai aparecer mais pra frente, vai ser um grande desafio pra Ellie e pra Dina, a WLF, a Washington Liberation Front, o grupo militar que comanda Seattle, que derrubou a Fedra, e que é liderado pelo Isaac, interpretado pelo ator Jeffrey Wright, que inclusive pra quem não sabe ainda, uma curiosidade é que é o mesmo ator que fez o Isaac do jogo, faz o Isaac na série, e na série ele vai ser mais aprofundado ainda do que no jogo. Esse é o cara que aparece no trailer e que é o líder do grupo que tá esperando pra que Abby e toda a galera vão lá servir ele depois que ela for atrás do Joel. Porque a gente viu que a missão dela em primeiro lugar é colocada, não, a gente não vai lá agora não, a gente vai atrás do Joel, e todo mundo vai. E assim, saindo um pouquinho dessa questão dessa cena inicial da Abby, com esse tanto de referência e detalhe, vamos pra uma questão sobre a abertura, porque apesar de ser igual, ela é diferente. Eu quero falar sobre a abertura fria. Sim, porque o que a gente tem dessa abertura de diferença é isso que remete completamente à história, caso você não tenha notado. A abertura dessa temporada segue o mesmo padrão, mas com cores mais frias. Na primeira temporada, a gente vê toda essa arte de abertura, com o fungo se espalhando ali, Joel e ele aparecendo distantes no fundo, a silhueta deles, mas com cores quentes, mais intensas. Agora, nessa temporada, não. Até mesmo o próprio logo tá quase que em preto e branco, do tanto que ele tá frio na hora que mostra ele, o The Last of Us, né? Na primeira temporada era bem diferente. Isso simboliza o quê? O clima de inverno que a gente tem, essa ambientação na temporada também, né? Jackson cercada por neve, toda aquela coisa, mas que também serve pra poder simbolizar a frieza do relacionamento do Joel e da Ellie nessa temporada, que é uma das principais temáticas. Eles não têm mais aquela confidencialidade, aquela proximidade de estarem juntos e tudo mais. Apesar dela morar na garagem da casa dele, o relacionamento está completamente gelado, frio. Sim, o motivo disso a gente sabe que é porque o Joel mentiu pra Ellie sobre o Hospital dos Vagalumes, e muito provavelmente nesse ponto da história que a Ellie já descobriu sobre isso. Só que também, pelo que parece, e até pelo que deve ser revelado nos próximos episódios, isso também pode ter a ver com algo a mais que o Joel fez, tá? Só a Ellie também sabe que tem muito a ver com a ida do Joel na terapeuta. Ali a gente tem a revelação de que o marido da Gale, da terapeuta, morreu tem pouco tempo, o Eugene, mas a gente tem a revelação pela boca dela de que o Joel que matou o marido dela, o Eugene. E aí a gente chega no ponto, por que Joel matou o Eugene? Se pra você não ficou claro, se você não entendeu as entrelinhas aqui, eu vou te explicar. Primeiramente, no jogo a Gale não existe como esposa do Eugene, mas existe o Eugene, ele não aparece, ele é mencionado, aparece por foto, no máximo aqui assim. Ellie e Dina encontram a foto dele, uma foto da época que ele serviu os vagalumes junto com o Tommy. Esse cara que tá do lado direito do Tommy aí. Na história do jogo, ele já morreu, ele morreu aos 73 anos, e na série quiseram trazer um ponto de que ele morreu também na história que tá acontecendo ali, mas ele morreu até que recente. Um outro ponto é que ele era dono de um laboratório ali que produzia, né, drogas ilícitas ali pra comunidade. A gente vê que na série aparentemente acontece algo muito parecido, que a gente tem umas menções assim, né, no jogo a gente tem Ellie e Dina descobrindo o local, mas a questão é, na série eles colocam como novo ele, como marido dessa terapeuta, como morte recente, e o Joel matou ele. E a gente vê que apesar da Gale aqui ocupar o lugar de terapeuta, que o Joel tem que contar tudo pra ela, que ela ocupa o lugar que o Tommy ocupa lá no jogo, né, o jogo começa com o Joel contando tudo pra ele, a verdade mesmo sobre o hospital. Apesar disso, o Joel não conta a verdade, ele não consegue contar. E isso deve também ter muito a ver com a morte do Eugene. Pelo que a gente conhece do Eugene lá no jogo, ele era um ex-vagalume. Na série, muito provavelmente ele é um ex-vagalume também. Então é bem provável que, por ser um ex-vagalume, ele conseguiu informações sobre o que aconteceu lá no hospital, a mentira que o Joel contou pra ele, e colocou em risco toda essa história que ninguém pode saber. Inclusive, colocou em risco a Ellie acabar descobrindo em algum momento que ela não tinha descoberto ainda. E no trailer da temporada, a gente tem o aparecimento do Eugene numa cena de flashback que vai aparecer num dos próximos episódios. Você pode ver o Eugene, que é interpretado por um ator completamente diferente do jogo. Ele ali num campo aberto, acompanhado de quem? Atrás dele o Joel, de surpresa, como se tivesse levado ele pra fazer uma caminhada pra executar ele. Tanto que é exatamente o que a cena seguinte parece mostrar. O Joel saca a arma e aponta pra esse cara como se ele fosse matar o cara lá pelas costas. Isso significa que o Joel sacrificou, executou friamente esse cara pra que a informação sobre os vagalumes não saísse, e levou a informação lá pra Jackson, principalmente pra esposa do cara, de que ele foi obrigado a fazer isso, que não tinha opção. Muito provavelmente alguma situação de que ele se rebelou contra o grupo e o Joel teve que matar, ou o cara na verdade foi mordido e o Joel teve que sacrificar o cara pra não ter risco pras outras pessoas. Alguma história o Joel inventou contando
acreditando que ele foi obrigado, sendo que na verdade o Joel executou. E essa é uma das partes sujas que o Joel fez ali pra poder esconder a verdade pra Ellie, e a Ellie provavelmente nessa história tá mais brava ainda com o Joel, porque também pode ter descoberto isso. Sim, referência ao jogo com novidade pra série, mas aí vamos pra outro ponto de história importante que é relacionado à questão da Horda. Eu quero falar sobre o ataque da Horda de infectados, que essa cena trouxe o primeiro indício pra gente até agora, o ataque da Horda de infectados que pode acontecer já no próximo episódio, que é o 2. Eu falo isso porque aqui a gente tem a Ellie e a Dina indo em direção ao conselho de Jackson pra contar sobre o novo infectado que elas acharam, que é o Stalker lá, né, o infectado espreitador que a gente tem. Como eu disse no vídeo de análise do episódio, é meio difícil pra eles levarem a sério essa informação, porque vem de duas jovens que quebram as regras direto, mas a Maria tem um mau pressentimento, e ela ressalta isso pro Tommy. Ela ressalta que sente como se tivesse algo ruim vindo por aí. É muito uma referência como se, tipo, os infectados estão chegando perto e a gente não tá percebendo. Vocês estão levando muito na barriga essa questão dos infectados. E isso se conecta com o quê? Justamente com a horda de infectados que aparece no trailer atacando Jackson, e que tudo indica que vai ser já no próximo episódio uma batalha pegada Game of Thrones, só que com infectados atacando. Isso significa que o pressentimento da Maria tá certo. Mas aí outra coisa sobre os infectados ainda. A gente vê no final do episódio o que é que vai atrair essa horda de infectados, que é o avanço silencioso das raízes do fungo ali por baixo de Jackson, por meio dos encanamentos ali. Que é um negócio da série, né? Esse negócio do fungo ser uma rede única que se conecta entre todos os infectados e que consegue infiltrar ali e chamar a atenção de uma horda. O que aconteceu na primeira temporada lá no episódio da morte da Tess, no episódio 2. Como eu disse no vídeo, isso aqui vai atrair a horda com certeza. Mas existe um outro elemento no episódio que pode ativar isso mais ainda e atrair mais ainda a horda. E eu tô falando da própria Ellie. Ellie chamou a horda. Será que isso é possível? Eu vou te mostrar aqui como é que isso pode ser possível. Ellie tá lá na garagem dela, no quartinho dela que ela tem, depois da busca lá, né, pelos infectados, né, que ela foi mordida pelo Stalker, ainda bem que ela é imune, mas ela vai cortar o ferimento. Como eu disse, ela corta a mordida pra ela não ficar com aspecto de mordida, porque depois se alguém vê, ela pode justificar que foi outra coisa e não foi uma mordida. Só que depois que ela corta e que tinha uns elementos de fungo ali e tudo mais, ela tira a faca e joga na pia, na água, e a gente vê os fungos, né, e um pouquinho do sangue misturado saindo da faca. Se você vê a cena em movimento, você vê os pedaços do fungo ali mexendo, sim, dentro da água. Isso pode significar o quê? Além das raízes do fungo que estão lá em Jackson e que vão chamar a atenção já da horda, ela tá jogando no encanamento de Jackson, que já tá todo zoado, resquícios do fungo que ela tá tirando do ferimento. Que não é algo comum de acontecer, né? Não tem ninguém imune ali que vai sair tirando o ferimento e tudo mais e jogar fungo na rede ali de encanamento. Eles focam muito nessa cena, eles tinham foco na pia mesmo, na faca e nesses negocinhos mexendo ali na água. Isso pode ser um dos elementos que vai ajudar a atrair a horda. Sem querer, sem perceber, a própria Ellie pode exercer muito esse papel, o que é complicado. Mas a gente segue para um outro detalhe referencial ao jogo que eu achei bem legal e vale mencionar aqui. Eu quero falar sobre a bancada de trabalho, que é uma referência direta, completa e extremamente detalhada em relação ao jogo. Sim, só que pra série é muito difícil trazerem isso e a forma como eles conseguiram resolver é muito bom. A gente tem um local onde você faz o upgrade nas armas do jogo, que a Ellie tá fazendo ali no quartinho dela, que é na garagem do Joel. A mesinha com os negócios de medida ali, verde, né? Ela tá trabalhando lá, limpando a arma, tem o óleozinho do lado, tem o abajur com a luz, só que tá desligado aqui, mas que é tudo extremamente igual e milimétrico em relação ao jogo. E a dificuldade aqui de colocar isso seria porque isso é claramente um elemento que só foi colocado no jogo não por quesito de história, mas por jogabilidade. Enquanto você tá no gameplay, você tá no mapa, numa casa toda destruída, você acha uma mesa de trabalho perfeita lá, te esperando com luz. Linda. Em diversos lugares você acha isso. Na série eles não iam colocar isso, porque senão ia faltar com a realidade. Então eles trazem essa resolução de ainda assim fazer essa menção, essa referência ali na garagem da Ellie, o que é muito legal. Mas aí eu quero seguir pra uma outra referência que soa de uma forma muito parecida com a questão do Eugene, que é uma personagem mencionada no jogo, mas que não aparece, que na série eles decidiram fazer ela aparecer. Eu quero falar dessa personagem aqui, que tá no meio da patrulha com a Ellie e com a Dina lá, só que ela tá mais à frente, que é a Cat. É, essa personagem mesmo. No caso, parece que pra série, eles colocaram o nome dela com uma letra diferente, mas é a mesma referência, é pra ser a mesma personagem lá do jogo, que é basicamente a ex-namorada da Ellie, né? Na série mesmo não mostra o momento em que ela se relacionou com essa menina, mas ela pelo menos aparece e, tipo, sente alguma coisa pela Ellie ainda, na caminhada fica olhando pra trás e tudo mais. No jogo, a gente também tem a Cat, ela é mencionada como uma artista que trabalha ali em Jackson, que é a ex-namorada da Ellie, mas a gente só tem esta fotinha, a gente não tem ela aparecendo na história ali mesmo e tendo contato. Mais um elemento que trouxeram ali pra dar uma agregada a mais pra história. E a gente segue, porque falando do relacionamento atual da Dina, aqui a gente pode ter uma outra mudançazinha também que esse episódio traz indícios. Eu quero falar sobre a própria Dina, que o relacionamento delas aqui não tá muito
muito diferente do jogo, mas é interessante a gente falar porque é muito importante. E aqui, todos os outros pontos não foram spoilers comprometedores do jogo nem nada, porque a maioria sabia, mas aqui a gente já entra nos 2 detalhes que vão dar spoilers comprometedores do jogo. Então você que não quer saber, alerta de spoilers do jogo. O alerta, vamos lá, eu quero falar sobre Dina. Dina não está grávida? Ponto de interrogação também, porque é uma outra possibilidade interessante que esse episódio levantou pra gente. A Dina é o par romântico da Ellie aqui, assim como é no jogo, não tem nada de muita mudança aqui, mas o que a gente sabe é que no jogo mais pra frente, lá em Seattle, a Dina vai revelar pra Ellie que ela está grávida, fruto do relacionamento anterior. Ou seja, nesse momento aqui da história, é pra Dina já estar grávida, tá? Lá no jogo é isso. Inclusive, já era pra ela ter descoberto, antes de sair de Jackson, exatamente. Só que o que a gente vê aqui é uma coisa interessante, que não tem no jogo, uma quebra de protocolo. Ela pega a bebida ali do Jesse e toma, ela toma o whisky. De uma vez, desce tudo. E que se ela estivesse grávida, ela ia ter a consciência de que ela não poderia estar fazendo isso. Isso pode significar que na série eles vão mudar esse arco da Dina, por ser uma atriz que apresenta um pouquinho um visual um pouquinho mais nova, eles podem trazer um ar diferente e a Dina não estar grávida nessa história. Eu acho que isso pode tirar um pouquinho do peso, porque no jogo a Dina estar grávida aumenta a preocupação da Ellie e torna a Dina um pouco mais incapaz. Vamos ver como é que vai ser na série. Disseram que a Dina na série vai ter mais destaque, então existe sim a possibilidade real disso ter mudado. Vamos ver, vamos ver. Mas aí vamos pro ponto máximo, porque se tem uma coisa que já tinha ficado um pouco claro antes mesmo do primeiro episódio sair, era isso que eu vou falar aqui agora, mas agora com o episódio 1 saindo, ficou completamente claro que Joel morre no episódio 2. Sim, pra quem tá esperando a adaptação do jogo, é o principal evento, todos os críticos que já assistiram disseram que o principal evento da temporada tá no episódio 2, o ataque da Horda também tá no episódio 2, os 2 eventos estão ali. Essa cena do final do primeiro episódio mostra muito claramente isso, a Abby chegando até Jackson, já foi deixado claro que ela quer matar o Joel, algo que adianta muito a história do jogo. Fora os elementos aqui na série que estão extremamente iguais ao jogo, antecedendo o momento da morte do Joel, como por exemplo essa briga entre Joel e Ellie, esse último contato que não foi muito amigável até então, tudo levando e se encorpando, apesar de uma história contada de um jeito diferente, tudo levando pra que no próximo episódio Joel vai de Tiger Woods, vai de partida de golfe, sinistro, parece que não tem muita volta. Esse aqui é mais um detalhe importante, mas comenta aí, qual desses aqui você achou mais interessante? Eu confesso que a questão da Ellie poder não ser imune, dos vagalumes não terem tanta certeza disso, me pegou. A questão sobre a Horda também tá atacando, da Ellie poder ser uma das culpadas. Filho, comenta aí o que você acha, não deixe de se inscrever no canal, já tem vídeo de análise do trailer do próximo episódio, completo aqui, explicando tudo. Deixa esse like, ajuda muito na divulgação, já já eu tô de volta. No mais, é isso aí, um abraço, fui!